Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode levantar suas mãos? Você pode repetir esse refrão da música? Faça como quer. Aleluia. Fecha teus olhos. Se concentra naquilo que Deus quer tratar com você hoje pela manhã. Faças como queres, faças como queres, tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres, tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, Senhor, faças como queres, tens minha vida em tuas Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Obrigado. Você pode ficar aí. Nesse mesmo tom. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Seja multiplicada na sua vida pelo poder da palavra. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado aí hoje? Olhe para ela e diga assim: bom dia. Que bom que você está aqui. Diga: graças a Deus que o Espírito Santo habita em você. E o que Ele tem para você, ninguém pode parar. Aleluia. Eu fico pensando na atuação do Espírito Santo individualmente na nossa vida. E nós nos completamos. Mas isso não quer dizer que a atuação do Espírito Santo na nossa vida seja impedida por alguma situação que chegue a acontecer. Eu não sei se você está comigo aqui hoje pela manhã. Não sei quais são os seus sonhos e os seus propósitos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele tem o poder para colocar você aonde Deus quer que você esteja. Ele só precisa da tua boca. Ele só precisa da tua palavra. Sabe, quando Deus libera uma palavra para você, os anjos começam a bater as asas. O Espírito começa a se mover. Ezequiel viu os anjos e viu o Espírito no meio dos anjos. E ele disse: são como relâmpagos. E o Espírito zagueando no meio deles. E quando Deus diz algo acerca de nós, os anjos começam a se mover, o Espírito começa a se mover e o poder começa a operar. E deixa eu te dizer algo: se é impossível, foi Deus que falou. Toda vez que vinha um pensamento para você, que você não pode, que você não tem, que você não sabe como fazer, verdadeiramente foi Deus. Não tem nada que Deus não possa fazer. Agora, quando Deus fala isso para você e você diz assim: faças como queres, o poder começa a invadir você. Esse poder começa a mexer as coisas. Esse poder começa a atuar naquilo que você precisa. Agora, quando você diz não dá, os anjos começam a recolher as asas, o Espírito se aquieta e parece que nada está acontecendo. Não é a ausência de poder, mas é a concordância de você com o Espírito. Por maior que seja o propósito de Deus, por mais impossível que seja, Ele é o Deus do impossível. Eu não sei se você está cheio do Espírito como eu estou. Trabalhar nessa igreja, viver nessa igreja me faz ficar cheio do Espírito. É um crescimento constante. Trabalha as nossas emoções, trabalha a nossa vida, trabalha quem nós somos.
Viver nesse ambiente, estar nesse ambiente, é como estar num pulmão de Deus. Cada vez que você vem aqui, é como se aquela pressão que está colocando você para baixo, e você chega aqui, levanta as mãos e diz: faças como queres, Senhor. O pulmão de Deus, o Espírito Santo, começa a soprar em você. Oh, glória a Deus. Eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 1. Uma das coisas que acontece no meio de nós é que nós não temos, talvez, a consciência do que Deus quer para nós. E muitas vezes não compreendemos aquilo que Deus quer para nós. Você está comigo? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, e eu amo esse texto. Se eu pudesse, eu posso ler ele todos os dias e não me canso. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E diga: disse Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe algo nesse disse Deus. O que Deus tem dito sobre você? O que disse Deus aqui era suficiente para acontecer luz. O que disse Deus aqui era suficiente para criar toda a atmosfera, as estrelas, a terra e tudo que há. Eu não sei se você pensa sobre o que diz Deus. Quando Ele diz, quando Ele fala. Oh, meu Deus. Quando Deus está dizendo, as coisas têm que acontecer. E você pode perguntar assim: por que não estão acontecendo na minha vida? É porque você não está considerando o disse Deus. Quando Deus fala algo para você, os anjos começam a se mover, o Espírito começa a se mover e algo começa a acontecer. Só você pode parar. Para você mesmo. Mas você não pode parar o que está na pessoa do seu lado. Porque é o mesmo Espírito. Ele vai fazer as mesmas coisas. Deus vai falar. A pessoa que está do seu lado é filha de Deus. Há um mover do Espírito para ela. Há um mover para você, disse Deus. Oh, irmãos, eu fico mais convicto de que quando Deus fala algo, o inferno se levanta, que é para ele provar que ele é Deus. Quando uma impossibilidade está perante você, Deus olha aquela impossibilidade e Ele vê como aquilo um momento de Deus ser glorificado. Deus não olha para a doença que você tem, Deus não olha para a falta que você tem como uma impossibilidade. Ele olha como um motivo de você ver a glória de Deus. Eu não sei se você está comigo nessa. Quando você imagina algo que para você é impossível, para Deus tudo é possível. E quando Ele revela o propósito dEle, algo vai acontecer, irmão, algo vai acontecer. Não tem como parar o propósito de Deus. Não tem como ninguém parar aquilo que Deus disse que ia acontecer, irmãos. Porque disse Deus: haja luz e houve luz. Eu vou falar bem alto. Eu falo manso também, mas eu quero que isso fique bem forte em você. Disse Deus. Toda vez que disse Deus uma coisa para uma pessoa, a vida dela aparentemente se tornou um inferno. Disse Deus a Abraão: terás um filho. Ele quase enlouqueceu. Disse Deus a Moisés: tu vai tirar o povo do deserto. O inferno se levantou. Toda vez que Deus diz algo a uma pessoa, as circunstâncias se levantam, só para vermos a glória de Deus. E os pensamentos de Deus não são os meus, não são os seus, eles são mais altos. Ele já está no seu final, antes do seu começo. Antes de você começar algo, Ele já está sabendo o final. Você não começou e Ele já sabe o final. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: antes do começo, Ele já sabe o final. E quando Deus mostra o final, você fica atemorizado.
Oh Deus, isso é muito para mim. Oh Deus, eu não posso conseguir. E Deus está dizendo, não é na tua força, é na minha. Não é no teu poder, é no meu. Não é quanto você tem. Na realidade não é quanto você pode, mas quanto você tem de Deus. É quanto você compreende o que Ele tem, não quanto você tem, não quanto você pode. É como você compreende o que tem de Deus na sua vida. Isso faz a diferença. Abre comigo lá em Gênesis capítulo 37. Eu tenho uma mensagem para você hoje, da parte de Deus. Você recebe ou rejeita? Glória a Deus. 3 pessoas receberam. Aleluia. Depois que eu entregar, eu estou livre. Amém? Quando eu entregar essa mensagem, eu sou livre. Até que eu entregue essa mensagem, eu tenho orado por ela, eu tenho buscado a Deus por ela, mas quando eu entrego a mensagem, não está mais comigo, não está mais com Deus, não está mais com o Espírito Santo, nem com os anjos, está com você. Quando nós entregamos uma mensagem da parte de Deus, não está mais conosco, está com você. A Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos, mas um desses filhos era desejado, porque era o propósito. Ele casou, ele sonhou com uma pessoa, ele amou aquela pessoa, havia propósito naquela união. Você concorda comigo? Não estamos aqui para dizer que Jacó tinha uma pessoa que tinha algo preferido na vida de Jacó. Não, era algo desejado, porque não podia acontecer, ela não podia ter filho. Era algo desejado, diga o impossível. Era algo impossível, porém desejado. Naturalmente era impossível, mas era desejado. Diga impossível, mas era desejado. Oh, aleluia. E a Bíblia diz aqui, eu vou ler para você, mas eu quero que você entenda. Pense em algo desejado. Pense em algo que você está desejando. Pense aí agora, algo que você deseja muito, que você está pensando, que você está querendo, algo que você está desejando todos os dias. Pense na realização desse sonho. Não fique triste. Não fique triste. Só pense. E a Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 37, verso 1 diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. A Bíblia diz que Jacó tinha 17 anos e tudo que ele fazia desagradava as pessoas ao qual ele rodeava. A Bíblia diz que ele era desejado. A mãe dele em seguida faz uma túnica, eu acho que o nome era escarlate, e o pai o veste. Sabe o que significava aquela túnica? Significava o manto de autoridade. Significava a promessa que Deus havia feito a ele. Algo que não podia acontecer e agora era possível. E Jacó estava lá. José estava lá apacentando as ovelhas e todas as notícias que ele trazia eram ruins. Ele veste José com uma túnica escarlate, com uma túnica de autoridade, diferenciada. E isso provoca um grande problema. Quantos sonhos você tem que vai causar problema na pessoa que está do seu lado? Quantas vontades você tem que vai causar incômodo na sua família? Quantas coisas você sonha em alcançar e tem sido um prejuízo para as pessoas que estão do seu lado? Porque você é uma coisa, mas não é o tempo de você ser. Oh, glória a Deus. José era, mas não era o tempo dele ser. Diga, eu já sou
mas ainda não é o tempo de eu ser. E isso cria problema. Ele já era, e José nasceu por causa do propósito. E você vai descobrir no final dessa mensagem. Ele era o propósito da sua casa. Ele não só era a autoridade. As pessoas ministram como se José fosse o preferido de Jacó. E ele era desejável, mas ele era algo que Deus ia utilizar para o benefício dos seus próprios irmãos. Se Deus está te usando, se Deus quer te usar, é para benefício das pessoas que estão do seu lado. E José talvez não tenha entendido, porque nenhum de nós conhecemos o propósito de Deus completamente. E eu quero te dizer que quando você, deixa eu te falar uma coisa para você gravar aqui. Quando você recebe uma palavra de Deus, fique sabendo que a sua vida muda. É para melhor? Depende do que você encara o melhor. Depende de como você encara o melhor. Ah, Senhor, eu quero viver os planos de Deus. Está preparado mesmo? Tem certeza que essa confissão é de Deus? Que você quer viver os planos de Deus ou os seus planos? Jacó tem um sonho. E a Bíblia diz aqui, no verso 3. Teve Jacó um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Diga, quando Deus fala, o ambiente fica difícil. Jacó tem um sonho, Deus fala com José tem um sonho, na realidade não era Jacó, era José. José tem um sonho, e quando ele sonha, o que Deus mostra a ele, ele revela, o negócio fica difícil. Você está comigo? E aí agora, aquilo que era só uma preleção, ou uma coisa que poderia beneficiar José, agora é uma guerra pessoal. Agora se torna pessoal. Agora os sentimentos dos seus irmãos começam a ficar aflorados contra ele. E o negócio começa a pegar fogo. E os irmãos estavam lá, pastoreando as ovelhas. E Jacó sabia daquilo. Jacó sabia desse problema. Jacó não era isento desse problema. Porque José revela o que Deus falou ao próprio Jacó. Fica comigo aqui, irmãos, para que você entenda. E sabe o que eles dizem? Vamos matar ele. Nós vamos matar ele. Qual é a primeira coisa que eles fazem quando José vem? Rasgam a túnica. Aquilo que parecia ser autoridade, aquilo que parecia ser algo que era um cargo de autoridade, um benefício para José, se torna a porta para ele ser prejudicado. E eles rasgam de cima a baixo. E eles dizem assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. O que Deus tem para você, a gente vai rasgar. Em outras palavras. Quantos problemas, quando Deus fala com você, eu vou servir na igreja, eu vou estar agora à frente do louvor, eu vou estar agora ministrando a palavra, e de repente, depois que Deus fala com você, alguém vem e rasga a túnica. E o seu coração começa a se entristecer. E começa a você ficar agora no ambiente onde o diabo gosta. Ambiente da alma. Ambiente dos sentimentos. Aonde os sentimentos tentam dizer a palavra que Deus não é tão poderoso. Você está comigo, irmão? Você está comigo aqui? José sempre foi colocado na posição de distribuidor de alimentos. Sempre ele foi colocado no serviço. O que ele foi fazer com os irmãos? Levar alimento. Sim ou não? E o que acontece com ele quando ele está fazendo isso? Os irmãos
rasgam a túnica, e aquilo que ia, era benefício para quem? Para José ou para eles? Mas os sentimentos, José estava indo beneficiar os irmãos, mas os sentimentos começaram a falar. E eles, era benefício deles, jogam José no poço, rasgam a autoridade de José, rasgam a palavra de Deus, rasgam o que Deus tratou com José, e jogam ele no calabouço, e diz, vamos matar ele. Mas diga, por que não matou? Por causa do disse Deus. O diabo pode tentar tocar você, mas ele nunca vai parar você, por causa do propósito, irmão. Disse Deus, disse Deus. Ele não pode, ele vai tentar tumultuar o meio de campo, mas não vai poder fazer nada. Deixa eu te dizer algo. José era desejado, José era amado, e José tinha uma herança. Agora José era não desejado, rasgaram as suas roupas, tentaram matar ele e roubaram a herança. Oh, glória a Deus. A sua herança não vem de homens, a sua herança vem do Senhor. A sua fonte não são os homens, é o Senhor. O poder que opera na sua vida, e eu estou te falando isso, irmãos, com todo o coração. Eu não estou falando isso para justificar. Já viu aquelas músicas que a gente escuta, né? Quando Deus te exaltar. Irmãos, Deus, ele não vai dar a glória dele a ninguém. As pessoas têm uma ideia errada de Deus. Ah, quando eu subir no púlpito, ele vai me exaltar na congregação. Isso é uma ideia errada, irmão. Isso é uma ideia errada, irmão. Você foi feito para acrescentar a vida das pessoas. Você foi feito para fazer com que elas possam prosperar, irmão. José foi feito para fazer os irmãos prosperar. Eles não entenderam. Existe um poder em você que vai fazer com que as pessoas que estão do seu lado comecem a prosperar. Seja com a palavra, seja com a atitude sua, com a ação, com o trabalho. Aqui nessa igreja a gente tem aprendido com os pastores dessa igreja. E eu vou te contar uma coisa. Eu não sabia o que era igreja, até aprender com o pastor João, com o pastor Norberto, pastor Garibaldi, pastor Perillo e os pastores daqui. Se você vê os pastores como eles se comportam uns com os outros, você vai entender por que é a igreja. Eu não entendia tanto, mesmo sendo ministro, mesmo ensinando, eu não entendia como esse comportamento, essa parceria acontece entre eles. Ajustes. Tem ajuste? Tem. Glória a Deus. Você está comigo aqui? José, que era o suprimento, rasga, vai para o calabouço. E agora José é vendido e vai para a casa de Potifar. Tem algumas pessoas pensando que quando Deus falar algo para elas, tudo vai ser maravilha, e as coisas vão ser assim, como um conto de fada, como um filme que elas assistem. Vai ser um filme assim, né? Ah, alguém vai me ver lá em casa e Deus vai me exaltar. Não, Deus disse que a glória é dele. A glória não é nossa, a glória é dele. Eu vou te falar aqui, essa é uma outra mensagem, mas eu vou pegar, deixa aqui. 2017 é o tempo da glória. Eu não sei se você vai pegar isso. O que é a glória? É onde Deus está operando e manifestando a sua bondade e o seu favor e a sua graça e a sua misericórdia. Então aquilo que você pensava que você poderia não ter em 2017 é o ano de você ter. Se você pegar essa palavra, você vai ver que você vai ter. Moisés disse a ele, disse assim: eu quero ver a tua glória. Ele disse: você vai ver a minha bondade.
E para essa igreja, o tempo da glória, o tempo da assistência social, o tempo onde as pessoas vão ser supridas, o tempo onde os desejos vão acontecer, as coisas vão começar a acontecer nesse lugar. A escola dominical vai ficar cheia no domingo. As pessoas vão correr para cá. Você vai ver. Todos os dias tem pessoas vindo aqui, querendo cesta básica, atrás de feira. Isso vai se tornar uma frequência muito mais forte. Porque essa igreja vai começar a operar nesse poder. E você vai ver que vai trazer pessoas para esse lugar para ser abençoado. Então José vai e chega na casa de Potifar. E nós conhecemos várias mensagens sobre a casa de Potifar. E quando ele chega lá, na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar pôde ver como ele era. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você percebe que José é colocado como autoridade e supridor de novo? Você percebe isso? Chega como escravo, começa a trabalhar, e a unção, a glória, a presença de Deus que estava sobre a vida dele, por causa do propósito, começa a colocar ele de novo no trilho de supridor. Você está comigo? Por mais que as pessoas tentem parar você, aonde você estiver, esse poder que disse Deus vai operar. Vai operar. E José agora é colocado como cabeça da casa de Potifar. E eu quero te dizer uma coisa. O que acontece com José? O diabo mais uma vez arma uma armadilha e coloca ele para prisão. A Bíblia diz que até o pão que Potifar comia era José que dava. Perceba que pão nunca saiu da vida de José. Perceba que alimento nunca saiu da vida de José. Você percebe que Deus levantou José para ser algo grande que ia resolver o problema da humanidade, mas aquilo nunca saiu dele. Mesmo nas dificuldades que ele tinha, aquilo estava lá. Era apertar José e ele começava a suprir. Era apertar José e ele começava a dar. Era botar José no calabouço e ele começava a suprir as pessoas. Era algo que estava nele. Ninguém podia roubar. Jogado no calabouço, não puderam roubar. Foi para ser escravo, não puderam roubar. De lá vai para uma prisão. E quando chega lá, o chefe da prisão diz: rapaz, tem um negócio desse camarada aí. Não é só porque ele é diligente, não. Tem um negócio desse cara aí, ó. Tem um negócio dele. Bota ele como supridor. Foi para isso que ele foi criado. Foi para isso que Deus liberou a palavra. E isso operava fortemente. E José, eu considero essas duas, eu vou até descer para cá. Eu considero essas duas pessoas que José se encontrou, o copeiro e o padeiro, como pessoas que chegam para você e dizem assim: eu vou te ajudar. E José diz: quando você sair daqui, lembre-se de mim. Por um momento José quis dizer assim: rapaz, eu estou debaixo de uma pressão tão do inferno que esses camaradas, quando saírem daqui, rapaz, lembre de mim, me tire daqui, fui eu que ajudei vocês. E aquela pessoa, já viu aquela pessoa que bate no seu peito e diz: rapaz, eu vou lhe ajudar. E nunca vai. Nunca. Rapaz, ó, eu acredito em você. Nunca acredita. Rapaz, eu vou fazer isso por você. Nunca faz. Mas o Deus que vê todas as coisas, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus do impossível, o Deus que opera sinais, maravilhas e milagres no meio do seu povo, Ele não deixa passar nada. Eu não sei o que você está pedindo a Deus, eu não sei o que você está querendo com Deus. Deixa eu te falar uma coisa: você vai ter que suportar muitas pressões para alcançar o final da promessa. Não é só com confissões aleatórias que vai fazer com que você permaneça na posição. Você tem que se disciplinar a estar na presença. Você tem que ter uma vida de consagração e de princípios. Os princípios de Deus, eles te guardam. A verdade é como um escudo. Aparentemente você está perdendo, mas ela te protege. Aparentemente você saiu no prejuízo, mas ela te protege.
A verdade é como um escudo. Vocês estão comigo? Deus sabia que haveria uma fome. E você sabe essa história, você já é crente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. José foi o primeiro escravo da sua casa, mas é o único que se tornou senhor. Eu vou repetir. José é o primeiro escravo da sua casa, mas é o único que se tornou senhor na terra do Egito. Então você pode estar passando situações difíceis, as pressões podem vir para você, e eu quando estou falando isso não é para você ficar contra as pessoas não, irmão. Muitas vezes o diabo coloca situações de rixa com aquela pessoa que vai te abençoar, e você acolhe aquilo. Geralmente a pessoa que vai te corrigir, você fica com raiva dela. Quando os pastores começam a corrigir uma pessoa, ela já procura outro pastor, porque esse pastor não é bom para mim. Mas é aquele pastor que vai tratar aquela creca que está lá, aquele carrapicho. É ele que vai dizer aquilo que ninguém tem coragem de dizer. E os pastores dessa igreja dizem, viu? Aquilo que ninguém tem coragem de dizer, eles dizem. Vocês estão comigo? E talvez você não avançou ainda porque não ouviu eles. Talvez você não provou ainda da promessa porque você não está ouvindo o que eles estão dizendo. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo colocou eles como autoridade para te ajudar. Amém? E a Bíblia diz o seguinte: José, espiritual, e Faraó tem um sonho. Sabe o que representa isso, irmão? Vai ter uma situação para a qual você foi criado, que só você pode resolver. Tem uma situação para a qual você foi criado, que é só você que pode resolver. Por intermédio de você, Deus vai resolver aquela situação, porque foi para isso que você foi criado. Tem coisas aqui dentro que só você pode resolver, e você não fez ainda, mas chegou a hora de fazer. Tem coisas que você foi chamado para essa igreja e você não fez ainda, porque só é você que faz. E eu vou te falar uma coisa, só você vê. Já viu aquela pessoa que vê o banheiro sujo? É porque é ela que tem que limpar. Aleluia. Já viu aquela pessoa que vê que o louvor não funcionou bem? É porque ela tem que trabalhar nos cabos aqui atrás. Tô abrindo a cortina para você, né? Já viu aquela pessoa que vê tudo e fica indignada? Quanto mais indignado, mais você tem que saber que é com você mesmo. E não é outra pessoa fazer não, é você ir fazer. Servir. José serviu. José se curvou primeiro. Antes de José ser quem José foi, ele se baixou. Ele se colocou por baixo. Você tem se colocado por baixo? Quando Deus fala com você, para chegar lá onde você quer, onde Deus quer para você, se coloque por baixo. Fique embaixo. Sirva. Foi o que Jesus disse. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Ah, mas eu sou grande. Se abaixa para ver se você não fica pequeno. Por maior que você seja, se abaixe. Aleluia. E eu tenho algo para dizer para você. José foi criado por causa de um propósito. Você foi criado por causa de um propósito. Talvez você esteja aqui, eu já ouvi isso. Essa palavra eu já ouvi. Isso já aconteceu na minha vida. Isso está acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora eu vou falar algo que realmente importa. Não que tudo que eu falei não importa. Quando você fizer aquilo que Deus tem para você, a alegria é um estado de constância na sua vida. O diabo ele vai tentar dizer para você que você não está ali, que aquele lugar não é o seu lugar, que você vai querer ir embora, que você tem que ir sair, mas é ali mesmo.
José tem um sonho, né? Abre lá comigo lá, eu quero ler para você. Gênesis 45. Você pode abrir. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, no verso 4, diz assim. Não, vou ler do verso 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os seus, estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vós irriteis contra vós mesmos, porque haveis de vendido para aqui. Porque para conservação da vida, diga conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Para um pouco e olha para cá. Olha o sentimento de José. Olha o coração de José. Veja como José procedeu com as pessoas que o maltrataram. Aonde há o amor, aonde há a alegria, aonde há a misericórdia, não há espaço para disputas. Não há. Aonde há a compreensão do propósito, não há disputa. Não há briga. José compreendeu o propósito. Por estar no propósito, isso guardou o coração dele. Eu sempre, quando estava nessa igreja, a gente escuta muito, né? Irmão, guarda teu coração. Guarda teu coração. Pastor Norberto sempre diz: vocês devem guardar o coração de vocês. Na oração ele sempre diz, né? E eu ficava assim: como é que é guardar esse coração? Como é que pode ser esse negócio? Eu tentava entender. Como é que a gente guarda o coração? E eu descobri: guardando o propósito. Protegendo o propósito. Para que você foi criado. Os sentimentos não determinam aquilo que Deus tem para você. Não há um ambiente de tristeza, só de alegria. E José disse: ei, eu estou aqui, vocês me venderam, não fiquem tristes não, gente. É para isso que eu nasci, para a conservação da vida de vocês. Aleluia. Chegou o tempo de você provar da glória de Deus, para a conservação da vida. Chegou o tempo de você abraçar o difícil, aquilo que você acha que não pode fazer, mas você vai fazer pelo Espírito. Chegou o tempo que você vai abraçar, que você vai mergulhar, irmãos. Eu já estou cansada, nada aconteceu. Chegou o tempo da conservação das coisas de Deus. Chegou o tempo dessa igreja provar de um favor, da glória. Talvez você esteja triste assim. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: por que você está triste? Diga: toda vez que você estiver triste, você já sabe, é a carne. Diga: a carne traz tristeza. Diga para ela assim: quando você estiver no Espírito, verdadeiramente, a alegria está aí. Quando você se sentir triste, fique sabendo, é a sua carne falando com você. Você vai falar com Deus ou com o diabo? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, depois que eu entregar, eu já estou terminando.
Depois que eu entregar isso aqui, eu estou livre. Não é mais comigo, é com você. Solta essas coisas de sentimento, irmão. Solta essas coisas de tristeza. Solta isso de disputa. Solta isso. Avança para o propósito. Avança para o propósito. Mergulha no propósito. Solta essas rixas com as pessoas. Eu quero dar esse testemunho. Eu sou uma pessoa bem enérgica e eu tenho uma postura meio forte. E sempre eu repreendi assim a minha família, os meus irmãos. E por um tempo, aquilo serviu para que eles se convertessem. E eles são todos crentes, graças a Deus. E eu não estou dizendo que isso era a forma de Deus. Talvez na minha imaturidade, era como eu podia ser achado para alcançar eles. Eu defendia a verdade, tentava praticar ela, para que eles pudessem em mim encontrar algo que eles pudessem ter material para se converter. Mas durante muito tempo, eram só palavras. E muitas vezes palavras é motivo de chacota. Porque você é como uma carta aberta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eles começaram a ver o meu comportamento e aquilo que eu dizia acontecer, começaram a despertar nele algo. Começou a despertar algo neles. Oxe, esse camarada falou isso e aconteceu. Ele disse que ia fazer isso, fez. Mas sabe qual era o maior beneficiado da história? Era eles. E no final de ano agora eu fiz uma oração por eles. Eu acho que aquela oração foi espiritual, porque eu tenho certeza que foi por causa de propósito. Porque eu agora terminei o trabalho na minha casa e agora eu posso seguir o que Deus tem para mim. Eu sou do ministério. Eu vou gastar a minha vida na vontade de Deus. A minha família é a igreja Verbo da Vida. O trabalho de conversão dele já encerrou. E eu liberei. E eu sei que tem pessoas aqui que estão com o coração amargurado. Ela está abatida numa situação. Eu não vou chamar você para vir aqui. Não, a gente não tem tempo. E eu sei que Deus pode operar você aí. Agora eu queria que você esquecesse a pessoa que está do seu lado e pensasse em você e na atuação. Por que teu coração está assim? Não atribua às pessoas. José não atribuiu às pessoas. José não colocou que a culpa foi dos irmãos. José não guardou aquilo. Aquilo era um impedimento que o diabo queria fazer, para que quando José se levantasse, não pudesse ajudar eles. Mas José guardou o coração. Você consegue fazer isso aqui hoje, pela manhã? Queria que o louvor viesse aqui para a gente cantar um canto e encerrar. Você está aqui hoje pela manhã e não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer parte de algo grandioso, algo que representa a família de Deus, você pode vir aqui? Eu quero orar com você. Tem alguém aqui no nosso meio? O culto não terminou, irmãos. Algo grandioso vai acontecer. Você pensa que não gerou filhos ainda porque você não pode? Não, é só um cenário para Deus fazer manifestar a glória dele. Estou falando com mulheres aqui. Você pensa que isso aí é uma tristeza, mas encare com os olhos de Deus. Bote o óculos de Deus. Isso é só uma oportunidade para ele ser glorificado. E ele vai ser formoso. Lindo. Aleluia. Todos salvos? Você está aqui e não foi batizado ainda com o Espírito Santo, quer ser batizado, vem aqui na frente.
Você vai ver que quando o louvor começar a tocar, uma presença de Deus vem nesse lugar. Porque é o tempo da Igreja Verbo da Vida e de todas as igrejas. É o tempo, 2017 é o tempo da glória. Eu não sei se você está comigo nessa ministração, mas é o tempo da glória de Deus, aonde Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu a você. É o tempo da glória, irmão. Todos batizados? Amém. Eu não vou chamar para a cura, porque a cura vai operar quando começar o louvor a tocar. A cura vai operar. Algo vai encher esse lugar. Vocês estão comigo? Queria que você ficasse de pé. Tem alguma música que você gosta de cantar? Alguma que vocês cantam? Pode. Só um minuto. Hoje é o culto de ceia. Não faça esse culto como um culto comum. Não que nenhum culto é comum, mas é um culto onde você tem que estar. Ah, mas eu vou assistir pela internet. Não, você tem que vir à igreja. Ah, eu já vim pela manhã. Venha de noite também. É um culto de ceia, um culto de celebração. Começou algo pela manhã, será concluído à noite. Os cultos são assim. Começa pela manhã, concluído à noite. Amém? Você está comigo? Aleluia. Obrigado pela tua presença, Senhor, nesse lugar. Obrigado por tua glória. Obrigado, Jesus. Algumas pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo. Elas vão ser molhadas. Não porque elas são preferidas, é porque tem algo para acontecer hoje aqui. Feche seus olhos, levante suas mãos. Fique livre, viu? Fique bem tranquilo. Aleluia. Teu querer, Aleluia. meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Aleluia. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faças como queres, faças como queres, tens minha vida em tuas mãos. Aleluia. Tens minha vida em Aleluia. tuas mãos. Faças como queres, faças como queres, tens minha vida em tuas mãos. Aleluia. Tens minha Oh, glória a vida Deus. em tuas mãos. Aleluia. Shalabakatalamasoyere kendara. Huroko chelere kandalaba salara. Huroko chida malahatara bara. Huroko chedebe kandro solo. Uramatara mahatara. Huroko chida lama sandara. Rieke branda. Huroko procede. Randorora. Rieba handra. Huroko prochoto. Rieke dere basandara. Huroko prosoro. Aleluia. Diz Deus,
força nunca viu a minha força em operação em você. Não será pequena a minha atuação na sua casa. Não ficará nada para ser cumprido. Se você crê, 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 você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas sendo molhadas agora. Tem pessoas sendo tocadas agora. Lembra que eu disse? A atuação é individual. Só recebe. Não desperdice essa oportunidade. Recebe. Recebe o que você quer. Recebe o que Deus quer falar com você. Recebe. 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 Recebe o casamento. Recebe o teu trabalho. Recebe a tua vida. Recebe a tua cura. Recebe. Recebe o teu ministério agora. Recebe. Não é você fazendo, é Ele fazendo.